Paz, Shalom, que na graça de Deus possamos fazer essa leitura aqui da segunda parte do livro de Lucas 4. E que o Senhor Jesus esteja conosco, porque nós precisamos dele o tempo todo, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é um novo cenário aqui. É a primeira live que eu faço nesse local. A primeira de milhares em nome de Jesus, para pregar o Evangelho. Em nome de Jesus, que o Senhor envie os anjos dele para me cobrir, eu e a minha casa. Envie os seus anjos com suas espadas ardentes. Já peço que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube. Canal do YouTube, Comunidade Cristã de Cristo. Gente, eu já tô ficando... Comunidade de Cristo, Comunidade Unida de Cristo, é isso, Comunidade Unida de Cristo. Escrevam lá, ok? Aleluia. E quem tá no YouTube, aí sim, na página do Facebook, Bíblia Diária Helena. Tem o perfil do Facebook também, Cristã Helena de Almeida. Então, nós estamos fazendo o Evangelho de Lucas, que é uma bênção. Que já terminei até o capítulo 3, hoje e já comecei o capítulo 4. É que eu fiquei uns dias sem fazer live devido a umas coisas aqui que eu estava resolvendo. Mas para honra e glória do nome de Jesus, que nós possamos nesse local. Aqui como está inverno ainda está a árvore seca, com o tempo vai ficar mais bonitinho. Mas vamos lá. Portanto, que Jesus esteja conosco. E eu preciso plantar umas coisinhas também, aproveitar, gente. Aqui as pessoas, para conservar a planta, tem que colocar para dentro de casa, tem todo um processo no inverno, porque é a vida, né? Tem o tempo do inverno, do verão. E os intermediários, que é primavera e outono. Mas vamos lá. Vem conosco, Jesus, muito obrigado por tudo. Que nós possamos ler o Evangelho e entender com clareza. Porque as teologias, as filosofias, por causa delas, hoje em dia tem muita briga na internet usando o Evangelho de Cristo. Mas o Evangelho foi feito para o povo ficar brigando na internet. Não importa que igreja ele é ou de que denominação ele é. É uma pergunta. O Evangelho foi feito para as pessoas ficarem brigando na internet por causa do Evangelho? O povo diz que é cristão e mais outros nomes aí. Protestante, evangélico, messiânico, nazareno, é os outros nomes, né? Ortodoxo, católico. Que todo mundo diz que crê em Cristo, então é cristão, né? O Cristo Messias Nazaré. Será que o Evangelho foi feito para as pessoas ficarem discutindo teologia e filosofia na internet, usando o nome de Jesus, usando a nova aliança?
E já vou dizer a vocês, esses 27 livros que nós temos, glória a Deus por ter eles, viu? E eu acredito que não foi por acaso esses 27, porque 2 mais 7 dá 9. 9 é o último número inteiro, né? Mas teve muitos outros que foram revelados que não está aqui. Ok? Mas nem o que está aqui as pessoas não estão levando a sério, né? Brigam tanto, mas não está levando a sério. Que nós possamos levar a sério o que está escrito, o que nós temos. E que o Senhor vem falar conosco, vamos começar a leitura. Hoje é a segunda parte ali, depois do Senhor Jesus ter, pelo Espírito, ser tentado. As pessoas passam pela tentação, pela provação, né? Que na realidade é a tentação para você ser aprovado. É as duas coisas juntas. Tentação e aprovação. Se você vencer a tentação, você é aprovado. Se você não vencer, você não foi aprovado. Simplesmente assim, gente. Não tem mistério. Não precisa de teologia e nem de filosofia e nem de... para entender isso. Vem a tentação e a aprovação tudo junto ali. Você foi aprovado ou reprovado. Aconteceu com o nosso mestre. Graças a Deus ele foi aprovado. Em tudo aqui nessa terra. Tudo que ele passou, ele foi aprovado. Para a glória de Deus Pai. Ok? Então vamos lá. Pois é, aí a pessoa está passando por uma prova. E ali a Bíblia fala que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto. Ali quando fala Espírito com E maiúsculo. Sempre que você vê na Bíblia Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito de Deus, ok? E ali ele foi levado para o deserto. Pelo Espírito de Deus, para ser tentado. Pelo príncipe das trevas, que tem vários nomes. E aí você, quando vai ser tentado, você xinga todo mundo. Mas xingar não vai te dar a vitória. O que vai te dar a vitória é você vencer a tentação. Isso aí é aprovado do outro lado. É simples assim, gente. Não adianta ficar falando o que o diabo faz. Isso aí já está escrito na Bíblia. Nós precisamos pedir a misericórdia de Deus para que possamos vencer no dia da tentação. Porque todo mundo passa. Se o Filho de Deus passou, você acha que você é melhor que o Filho de Deus? Que você não precisa passar por tentação? A não ser que você não tem salvação. Ah, você já pertence ao reino do outro lado lá. Aí é outra coisa. Mas quem quer ser salvo, quem quer ir para o céu e não quer passar pela aprovação, tem alguma coisa errada aí. Ou te ensinar a Bíblia errada. Sei lá, alguma coisa aconteceu. Você não está entendendo. Se o Filho de Deus passou pela tentação, pela aprovação, é claro que nós vamos clamar a Deus pela vitória de Cristo. Mas você também vai passar pela prova. Não como a de Cristo, porque ninguém aguenta a prova que Cristo passou. Mas todo crente vai passar um pouco de prova. E não adianta ficar xingando o diabo. E não adianta ficar de mal de Deus. Então aqui vê o capítulo 4, nós estamos lendo o Evangelho de Lucas. Vê lá o capítulo 4, como o Senhor Jesus venceu. Ok? Então vamos lá. Aqui fala que o Senhor Jesus, né? Depois da tentação, o Senhor Jesus ele foi para a sinagoga. Ele venceu a tentação, quer ver aqui, ó. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para Galiléia. E a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava na sinagoga e era aclamado por todos. Pois é, mas ele ficou 40 dias de jejum no deserto.
Não tinha nenhum ser humano lá para ajudar ele, o único que tinha era os anjos do Senhor. E ele estava sendo tentado, nada menos, nada mais, pelo príncipe das trevas, o maioral de todos. Não era pelo seu parente, nem pelo seu vizinho. Não era nem por pessoa física. Você já parou para pensar nisso? Jesus, vem conosco. Então, as pessoas, elas querem ser reconhecidas, vistas, ficar famosas no meio gospel, mas elas não querem passar pela prova. Isso não é evangelho. Quer ser famoso, mas não quer passar pela prova? E depois fica xingando o diabo? Você acha que isso vai resolver a tua vida? Não vai. Se liberta. O diabo ri da tua cara ainda. Fala assim, crente quer ser isso, quer ser aquilo, mas quando vem a prova, começa a espernear, começa a xingar todo mundo. Que é isso? Isso não é de Deus não, gente, não se engane. Me ajuda, Senhor, que eu preciso das tuas misericórdias. Então, aí depois o Senhor Jesus, ele aqui ó, o último versículo aqui, depois da tentação, fala que ele ensinava na sinagoga e a sua fama correu. E ele estava sendo já aclamado. Aclamado o quê, gente? Aclamado ao Messias. Porque o povo de Israel queria o Messias. Ele já sabia, as profecias do Velho Testamento já falava que esse Messias vai ver lá. Isaías fala tudo que Jesus passou. Se não fala tudo, fala quase tudo, porque depois tem o Salmo 22 também. Tem, quer dizer, depende do Salmo, se é na Bíblia católica, se é na evangélica, o número muda, fica atento. Bom, vamos lá. Aí o Senhor Jesus chegou e foi para a sinagoga, né? E quando ele começa a pregar, agora sim entra a aprovação dos homens. Jesus, Santo é teu nome, vem conosco. Primeiro foi a aprovação do príncipe das trevas, o maioral de todos. Agora é a aprovação dos homens. E a aprovação dos homens foi durante os 3 anos e meio de ministério que ele teve. Uns falam 3 anos e meio. Bem, enfim, vamos ficar com 3, né? Durante os 3 anos de ministério que o Senhor Jesus teve, ele foi provado pelos homens. Homens pecadores, provando um santo de Deus, o filho de Elohim. Vamos lá? Vem conosco, Jesus. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o costume, e levantou-se para ler. O quê? Segundo o costume, ele já está acostumado. O Senhor Jesus foi criado na sinagoga. Os homens liam textos na sinagoga, texto bíblico. Tem sempre a leitura da Torá, que é os 5 primeiros livros. Tem todo sábado, até hoje eles fazem isso, que chama Paraxá, da semana. Eles leem um texto do Velho Testamento, que vai ter a Torá, que é os 5 primeiros livros de Moisés, chamado os 5 primeiros livros de Moisés, que é o Pentateuco. Ok? Que o livro de Josué nem foi escrito por Moisés, porque Moisés já tinha morrido. Ali já foi Josué mesmo que escreveu, mas ficou como sendo livro de Moisés, ok? Algumas coisas a gente tem que analisar, né? Eita, esse cachorro aqui já começou a latir ali. Mas vamos lá. Então, vem conosco, Jesus. Aleluia. E aí ele pegou e foi ler o texto. De costume. Todos sabem, ele fazia isso. Tirando aqueles 40 dias que ele ficou no deserto, todos sabem dele fazer isso na sinagoga. Vamos ver o que aconteceu quando ele começou a ler? Dirigiu-se a Nazaré, onde havia criado, entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Ok? É isso que o Senhor Jesus nos enviou a fazer também. Aquilo que ele recebeu, ele enviou para nós. Não é ficar brigando pela internet, por causa de igreja ABC, por causa de interpretação doutrinária que cada um cria a sua de um jeito. Vem conosco, papai. Vamos lá. Desenrolou e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu e enviou-me para anunciar as boas novas aos pobres, para sarar os contritos de coração e para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Pôr em liberdade os cativos, publicar o ano da graça do Senhor, que é esses 2000 anos que nós estamos vivendo. Então, anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista. Cego aqui, gente, não é só aquele cego de olho físico, não. Tem muitos cegos espirituais que lê a Bíblia e não entende e sai por aí pregando de forma errada, vê? Ok? Porque se o Espírito do Senhor não estiver atuando na pessoa, ela vai pregar de forma errada. Lembra lá daqueles que foi expulsar os demônios no nome... E era filho de sacerdotes. Foram expulsar o demônio no nome a quem Paulo prega. Sabe o que aconteceu? Os demônios bateram neles. Teve um que foi todo ferido para casa e com a roupa tudo rasgada, 1 ou 2, não sei, disse que era 7. Filho do sacerdote. Cuidado com essas pessoas por aí que tá igual os filhos do sacerdote. Pregando no nome de quem, de fulano que... Mas não... Mas o demônio tá falando assim: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas e você, quem é? Santo, santo, me cubra, Jesus. Vamos lá. Vem, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Ok? Então o Senhor Jesus era o Filho de Deus, mas ele precisou do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor estava com ele. Desde que ele foi gerado no ventre de Maria, tudo já foi pelo Espírito do Senhor. Ok? E continua assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Tem os pobres também. Quando fala os pobres, não é só também financeiramente, viu? Tem muito pobre de espírito que é rico, mas tem muito pobre de materialmente falando que é arrogante, orgulhoso e prepotente, viu? Então, vamos entender o que é pobres. Não é só de coisa material. Tem pessoas que ela é rica, até as coisas material, mas ela tem um espírito humilde. E tem pessoas que é pobre, e é tão arrogante, que às vezes eles viram um mendigo, porque eles não querem dar o braço a torcer para pedir para alguém orar por eles. Ele não quer dar o braço a torcer para suportar um patrão falando. Então eles viram um mendigo. De tanto orgulho, viu? Tanto orgulho. Lembra lá quantos demônios o Senhor Jesus expulsou do Gadareno? Diz que o Gadareno era da tribo de Gader. De Gader. Não tem aquela tribo lá de Israel? Mas às vezes o ser humano está assim, gente. Às vezes o ser humano está assim. No orgulho, na prepotência, na arrogância, está tudo endemoniado. Igual o Gadareno que estava no cemitério. Ai, é muita coisa. Vem conosco, Jesus. Vamos continuar. Vem conosco, Jesus.
O Espírito já li isso aqui, para sarar o contrito de coração, para anunciar aos cativos a redenção. Aquele homem do cemitério lá estava cativo dos demônios. Eu não sei como que aquilo iniciou ali, gente, mas se o Senhor Jesus não aparecesse ali, não ia ter libertação, não. Até os vizinhos ali já estavam acostumados com aquele homem daquele jeito, tanto que ele, quando o Senhor Jesus libertou o homem, eles falaram que era para o Senhor Jesus ir embora. Nós precisamos ler a Bíblia e prestar atenção em cada detalhe. Não é pegar versículo e sair jogando a torta à direita. Protestante tem muito esse negócio. Eles são adoradores da Bíblia. Eles são os biblicistas. Eles jogam um monte de versículo na tua cara, mas muitas vezes nem eles entendem o que está dizendo. E pega versículos isolados. Não, pega o texto inteiro e leia. Para de preguiça. Vem comigo, Jesus, porque eu preciso disso. Eu preciso ler o texto inteiro. E olha que eu não gosto de ler não, viu? Vamos lá. Vamos lá, cadê onde eu parei? Para anunciar o cativo, os cegos, restaurar sua vista, para pôr em liberdade os cativos e publicar o ano da graça do Senhor. Então, ali tinha cego fisicamente mesmo, que o Senhor Jesus curou, e tinha aquele cego que eram os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, que era um tipo de gente cega espiritualmente, e eles falavam assim para o Senhor Jesus que eles sabiam, que eles entendiam, que, sabe esse orgulho que vai cair por terra em nome de Jesus, de se chamar de cristãos, que é orgulhoso? Eu sei, eu conheço a Bíblia, eu tenho o melhor evangelho, nós pregamos o melhor evangelho. Sabe, isso aí, gente, é um orgulho. É um orgulho que só não vê quem não presta atenção ou quem está ali dentro daquele meio enganado também. É um orgulho que vai cair por terra. Que os fariseus, nós conhecemos a Torá, nós conhecemos o que significa o Aleph, o Beit, o Tav e o Dalet e tudo. E todas as letras hebraicas, ok? Nós conhecemos que a coisa significa e condenando o Senhor Jesus, condenando o Senhor Jesus. Gente, as igrejas hoje estão cheias de fariseu. Presta atenção, é sério. Doutores, doutor em teologia. E daí? Sua doutoressa em teologia não vai salvar ninguém. Tem que pregar o evangelho como ele está. Vamos lá? Não vira fariseu não, que aí, meu filho, veja como o Senhor Jesus tratou os fariseus. Veja como o Senhor Jesus tratou os fariseus. Não entra na onda de ser fariseu não, porque você vai se dar mal. Vamos lá. Aí o Senhor Jesus pregou, falou tudo isso, né? Que está lá em Isaías 61. E falou para anunciar os cativos a redenção, os cegos, já li isso aqui, mas que eu parei aqui, né? Para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro, o líder ali da sinagoga, ok? E sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu este oráculo, ou esta palavra, ou esta profecia. Oráculos são profecias do Senhor, ok? Que vós acabais de ouvir. Hoje se cumpriu. Como assim se cumpriu? Essa profecia se cumpriu. Mas esse texto fala do Messias. Então ele quer dizer que ele é o Messias? E já começou, sabe, as conversas paralelas. Hoje se cumpriu a profecia de Isaías. Então ele quer dizer que ele é o Messias. Porque ele já sabia o que ele tinha falado do Messias. Quer dizer que ele é o Messias. Uns acreditavam, seguia ele. Outros queriam matar ele. Já começou ali, da primeira pregação que o Senhor Jesus, depois vinha do deserto. O Senhor Jesus venceu Satã. Em nome de Jesus. Em nome
pelo poder do Santo Espírito, né? Em nome de Jesus, agora nós clamamos. Aleluia. E aí ele chega na sinagoga. Agora começa a ser provado pelos homens. E durou 3 anos. Vamos lá? Depois que ele falou assim, hoje se cumpriu isso aqui, sabe o que aconteceu? Todos lhe davam testemunho e admiravam das palavras de graça que pronunciaram da sua boca. E diziam, oh, mas não é seu filho de José? Gente, Maria e José não saíam falando, oh, isso aqui é um milagre de Deus, isso aqui eu engravidei virgem. Não, gente, Maria e José não saíam falando isso. Então eles tinham o Senhor Jesus como uma pessoa comum. Só quem sabia que Maria tinha engravidado do Espírito Santo era Isabel, Zacarias. Dizem que o rabino da sinagoga de Nazaré também sabia. Dizem, mas nem sei, gente, nem sei se sabia. Tem que pôr na Bíblia que é por imaginação. Aquilo que não está escrito a gente só imagina, ok? Ninguém sabia, gente. Na cabeça de todo mundo. O crente hoje vai ler o convencido hoje, que não é nem crente, é convencido. Ele lê o evangelho como se fosse hoje, depois que tudo já foi explicado. Não, naquela época não tinha nada explicado. Ninguém sabia que Jesus tinha sido gerado pelo Espírito Santo, a não ser as pessoas mais íntimas de Maria. Maria não saía falando para todo mundo o que tinha acontecido. E nem José. Eles eram homens justos, educados, santos. Não vai nessa idiotice dos outros de dizer, hey, Maria não é pecadora igual eu. Se liberta, vai cuidar dos teus pecados. Porque José e Maria eram homens justos, santos, a Bíblia diz, que estava sempre oferecendo sacrifício a Deus. Se eles cometessem qualquer falha, eles ofereciam sacrifícios a Deus. Eu tô falando que eles... Eu não vou entrar em outro assunto aí polêmico de doutrina, não. Para mim isso basta. Eles eram santos porque eles viviam em santidade. Eles não viviam em prostituição, nem fornicação, nem roubavam de ninguém, nem desejavam mal para os outros, nem ficava cobiçando as coisas dos outros, nem invejando, nem vendo pornografia na internet, nem cobiçando homem bonito ou mulher bonita pela internet, que até é crente. Eu já vi crente falar besteira. Misericórdia. Livra-nos, Senhor, dessa imundícia. Livra-nos. Então, gente, eles não ficavam falando, ele foi gerado do Espírito Santo. Então as pessoas, era uma família normal, José e Maria casou, tem um filho. Isso era a coisa mais normal ali naquele meio. Ok? Aí por isso que ele perguntou assim, mas esse não é o filho de José? Porque jamais na cabeça deles ia passar que o Messias ia ser o filho do José. Jamais ia passar na cabeça deles isso. Ok? Vamos lá. Então lhes disse, sem dúvida, me citareis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizestes em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, fazei-as também aqui na tua pátria. Ele estava em Nazaré, a pátria dele era Nazaré, porque ele foi criado lá, nem nasceu em Nazaré, mas ele... Pátria, gente, hoje em dia é uma nação, né? Porque não pensa nas coisas daquela época como você pensa agora. Pátria naquela época, lá era o bairro onde ele nasceu, é a cidadezinha onde ele nasceu, ok? Aqui já coloca tua pátria, mas tem que entender as coisas. Vamos lá.
era a cidade de Nazaré, que nem cidade não era, era um povoadozinho lá, um vilarejo. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria, ou na sua cidadezinha, ou no seu povoadozinho, que era onde o Senhor Jesus estava pregando, em Nazaré, ok? Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Muitas viúvas tinha no meio do povo de Deus, é isso que ele está falando. Muitas viúvas tinha no meio do povo de Deus. E mesmo assim, Elias profetizou e aconteceu de ficar a seca, né? O pessoal está passando fome. Lá. Por isso que os profetas são odiados. Mas foi pelo Espírito de Deus que Elias profetizou. Por causa daquele rei horrível e daquela Jezabel horrível que tinha que ser extirpado do meio do povo. Vamos lá. E aí ele começa a contar a história, né? Que o profeta Elias, né? Que tinha muitas viúvas de Israel. Dos judeus, ok? Naquele tempo. Quando Elias fechou o céu por 3 anos e meio. Houve grande fome por toda a terra. Ele era um profeta de Deus e ele profetizou. Se um profeta fazer isso hoje e acontecer, gente, vai ter de crente xingando o profeta. Vai ter gente dizendo que eu tenho o melhor evangelho, eu prego o melhor evangelho, eu tenho teologia, e daí? Se Deus mandar um profeta secar a tua vinha, vai secar. Cuidado. Você que anda na arrogância, na prepotência. Se Deus mandar um profeta ir lá secar, vai secar. Porque secou lá no meio do povo de Israel por causa do orgulho, da prepotência da Jezabel e do Acabe. Vamos lá? Eita, vem conosco, Jesus. É mistério. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio. E houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. O que significa isso aqui, gente? Aqui o Senhor Jesus já estava dando um sinal. Eita, mas é boleiro. Obrigado, Jesus. O Senhor Jesus já estava dando um sinal para aquele povo de Nazaré que estava uns a favor deles, outros contra ele. E o Senhor Jesus já deu um sinal ali. Olha, eu vim para a viúva de Sarepta. Eu sou o novo Elias. Não é reencarnação não, gente. Isso não existe. No espírito de Elias. O espírito de Elias é o espírito do eterno. O espírito que atuava. Estou falando do espírito, a alma de Elias. Estou falando do espírito que atuava em Elias, o espírito do eterno. E o Senhor Jesus aqui já estava dando a dica para eles. Olha, Elias estava no meio de Israel, no meio dos judeus. Orou, fechou a porta do céu. Não chovia, passou 3 anos e meio, passando fome. Mas não foi na casa de uma viúva de Israel que Elias foi enviado. Ele foi enviado em Sarepta, na Sidônia, de povo pagão. Aqui, ó. Igualmente, havia muitos leprosos em Israel, no meio dos judeus, okay? Porque hoje só se conhece como judeus, né? Naquela época eram as 10 tribos, as 12 tribos, aliás. Naquela época eram as 12 tribos, depois ficou 10, mas aí ficou 2 de um lado, 10 de outro. Mas vamos lá. Então, aqui fala, Israel tinha, porque o Israel daquela época não é o Israel que você conhece hoje. O Israel daquela época eram as 10 tribos. E aqui fala,
que Elias tinha muito leproso em Israel no tempo do profeta Eliseu, agora já entra em Eliseu. Elias foi levado à casa da viúva de Sidônio, Sarepta, e Eliseu agora foi para onde que Eliseu foi? E Eliseu, no tempo de Eliseu, tinha muitos leprosos em Israel, no meio de judeu tinha muitos leprosos, ok? Mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. Naamã, um pagão, foi curado da lepra. Olha o Senhor Jesus já dando sinais aí que o evangelho é para os gentios. Ai, foi Roma que inventou a igreja. Foi Constantino que inventou a igreja. Nossa, como Constantino e Roma... Gente, eles são então muito inteligentes. Olha, eu vou aplaudir eles. Porque eles são as pessoas mais inteligentes da face da terra. Para criar um império que já tem 2000 anos. Coisa linda. E só vai acabar quando Cristo levar a sua igreja. Os inimigos podem ranger os dentes. Vai quebrar os dentes de tanto ranger. Enfim, Jesus, me proteja. Vamos lá. E aí fala. Nenhum deles foi limpo, a não ser Naamã. O profeta Elias, um dos maiores profetas, foi à casa de uma gentia. Um dos maiores, outro dos maiores profetas, Eliseu, que sucedeu a Elias, foi limpo por... O Naamã foi limpo da lepra através de Eliseu. E aqui o Senhor Jesus já está dando sinais, ó, os gentios vão ser curados, os gentios vão ser visitados, os gentios vão ter visão, os gentios vão ver milagre. Agora vocês aí, que fica negando o Filho de Deus, eita, vamos lá. Eu não vejo ninguém pregar isso, a pessoa não tem coragem de pregar o evangelho. Os crentes, os evangélicos não pregam o evangelho. Pouquíssimos que pregam. E quando prega, às vezes ainda faz interpretação errada, fica fazendo aquelas comparações, porque isso simboliza isso, porque... Não, gente, presta atenção na história, para com esse negócio de simbolismo, que se o texto é descritivo, se é normativo, Ai, gente, para com isso, se liberta. Isso atrapalha o entendimento do evangelho. Olha lá, vem-se conosco, Jesus. A essas palavras encheram-se todos de cólera. Aí já ficou todo mundo com raiva. Enquanto o Senhor Jesus não tinha mexido nessas coisas, tá todo mundo admirando ele. Quando o Senhor Jesus começou a falar que foi a viúva, uma pagã, que foi visitada pelo profeta Elias, e que foi o Naamã, um pagão que foi curado da lepra, já ficaram... Não quero mais seguir ele. Não, que é isso? Ele está elogiando os pagãos. Você vai ver isso na Bíblia, no evangelho todo, ok? Até o final, até a morte de Cristo. Vamos lá. Eles com raiva. Quando o Senhor Jesus elogiava os pagãos. Vamos lá. Nem eu, gente. Eu que leio a Bíblia tanto, nunca tinha prestado atenção nesses... Já tem 47 anos que eu conheço a Bíblia, gente. 47 anos no meio evangélico, gente. Quando eu falo para vocês, eu falo porque eu vivi. Eu nunca tinha prestado atenção no sentido desse texto, como eu estou vendo agora, para a glória de Deus Pai. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga, levantaram-se e lançaram fora da cidade. E conduziram-no até o alto do monte. Sabe por que eles levaram o Senhor Jesus até o alto do monte? Porque eles queriam jogar o Senhor Jesus de ribanceira abaixo, ok? Eles foram cercando o Senhor Jesus e foi levando. O Senhor Jesus estava indo tranquilo, porque o Senhor Jesus sabia que aquela não era a hora dele morrer e que ele não ia morrer caindo do monte. Os homens achavam que ia matar ele, mas ele sabia que ele não ia. Naquele momento ele foi, na hora certa ele saiu. Ele ia até onde que dava. Vamos lá. Levantaram-se, lançaram-no fora da cidade, conduziram-no até o alto do monte, sobre o qual estava construída a cidade, e queria precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Gente, eles cercaram o Senhor Jesus e foi empurrando o Senhor Jesus
empurrando. Quando chegou no lugar do precipício que eles queriam jogar o Senhor Jesus, o Senhor Jesus passou por meio de todos eles e ninguém pôde fazer nada. Ficaram só olhando. A gente não sabe, de repente eles estavam vendo anjos ali com Cristo, não sei. Eu sei que o Senhor Jesus estava indo. Quando chegou lá em cima, oh, tchau. Né, mi vado, como diz aqui no italiano. Tchauzinho. Vocês querem me matar? Mas ainda não é a hora. E não vai ser desse jeito que eu vou morrer. E o Senhor Jesus retirou. E eles não puderam fazer mais nada. Como é que eles conseguiram levar o Senhor Jesus até lá e agora eles não conseguiram fazer mais nada? Porque não era assim que o Senhor Jesus ia morrer? Ficaram lá tudo boca aberta. Ah, escapou. Você deixou o homem escapar? É, mas da próxima vez a gente pega ele. Era assim que eles viviam atrás do Senhor Jesus. Vamos lá. Desceu a Cafarnaum. Voltou de novo para Cafarnaum. Ok? Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava-os aos sábados. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Autoridade. Enquanto o Senhor Jesus podia ir na sinagoga, ele foi, gente, à vontade. E depois ele foi para o templo, depois ele foi para Jerusalém, pegava no templo. Eles juntaram, reunia tudo em volta do Senhor Jesus para querer matar, prender, apedrejar. Fizeram várias tentativas. Depois o Senhor Jesus dava uma mão, sabe assim que você balança a mão? Para as pessoas, tchau, né, mi vado, tchauzinho. E ia, porque não era a hora dele. E os caras lá tudo com cara de bobo olhando. Ué, mas nós não conseguimos segurar o cara, nós não conseguimos prender ele, não conseguimos matar ele. Eles faziam várias armadilhas para tentar acabar com o Senhor Jesus. Ok? Vamos lá. Desceu para Cafarnaum e ensinava. Aqui, ó. E ensinava no sábado que ele ia para a sinagoga, ensinava, continuou entrando na sinagoga ensinando. Ok? Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo. Olha lá, o demônio estava na sinagoga, mas o homem estava na sinagoga, era um judeu israelita, estava na sinagoga, mas tinha demônio. Tem gente na igreja com demônio e se achando o santo. Olha lá, estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo e exclamou em alta voz: retira. Exclamou em alta voz: deixa-nos. Que temos contigo, Jesus Nazaré? Os demônios falando na boca do povo que está na sinagoga. Vieste nos perder? A tradução coloca assim, gente, porque a tradução é antiga. Né? Viesse para agora nos derrotar, nos perder, é nos derrotar, ok? Não é perder de perder, igual você conhece essa palavra. É derrotar mesmo. Sei quem és. Sei quem és. Olha lá, os demônios sabiam quem Jesus era. Sempre soube. Os judeus é que não sabiam. Ok? Sei quem és. O santo de Deus, de Adonai, de Elohim, de Hashem. Tu és o ungido de Hashem, o Messias que havia de vir. A gente sabe disso, os demônios sabiam. Mas Jesus replicou severamente: cala-te, sai deste homem. Jesus disse assim: olha, vocês não precisam revelar isso, não. Vocês vão dar o fora desse homem aí. Não vem com conversa, achando que eu vou, como se diz, me comover com vocês, não. Sai fora. Não vem pra cá falando quem eu sou, que eu já sei quem eu sou.
O Senhor Jesus já sabia que ele era. Apesar que o demônio ficava lembrando ele. Ele já sabia que ele era. Às vezes as pessoas ficam tentando o tempo todo lembrar quem você é, mas você já sabe quem você é. Vem Jesus conosco, nos livra desses demônios que usa as pessoas. Que o demônio está falando através daquele homem, viu? Vamos lá. Replicou-lhe severamente: cala-te e sai deste homem. O demônio lançou por terra no meio de todos e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns aos outros: que significa isso? Manda com poder e autoridade o espírito imundo e ele sai? E corria a sua fama por todos os lugares de sua vizinhança. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. Então, gente, o que acontece? Tinha todo um ritual quando os rabinos ou sacerdotes, não sei, tinha as pessoas, tem que ter o dom tudo especial, até hoje, para expulsar demônio. E leu o Salmo 91 e tinha os rituais. Aí eu estou mexendo muito com esse celular aqui, a próxima vez eu vou deixar ele fixo. Então tinha muitos rituais. Mas o Senhor Jesus não precisou fazer ritual nenhum. Sai, pronto e acabou. E ficou todo assim. Porque não era daquele jeito que estava acostumado a ver os rabinos, os sacerdotes, expulsar demônio. Por isso que eles ficaram admirados, ok? A sogra de Simão estava com febre alta. Agora já entra a sogra de Simão, ok? Pedrão, Simão é Pedro. A sogra de Simão, que é Simeone, né? Que é Simão, que é aquele lá, um dos filhos de... Esse nome é Simeão, é um dos filhos de Jacó, que tinha esse nome. Então, várias pessoas ali em Israel tinham esse nome de Simeão, ok? Todos os nomes que aparecem lá dos filhos de Jacó, você vai ver até hoje no israelita. E até nos cristãos também, ok? A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhes por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs a servi-los. Amém? Amém? Ali a febre não era só física, aquilo ali era espiritual. O Senhor Jesus ordenou que saísse e saiu. E ela não precisou tomar remédio, não precisou ficar de recuperação. Ela já levantou e foi servir eles, ok? Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias los traziam, impondo-lhes as mãos, os sarava. De muitos saíam os demônios aos gritos, dizendo: tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia severamente, não lhes permitindo falar, porque sabia que ele era o Cristo. Os demônios sabiam que Jesus de Nazaré era o Messias. Até hoje sabe. Mas muito do povo judeu ainda continua negando que Jesus de Nazaré é o Messias. Mas os demônios sabiam. E não precisou ninguém falar para os demônios, não. Não precisou ninguém falar para os demônios. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Ok? Vamos continuar? Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam e foram até onde eles estavam, e queria detê-lo, para que não as deixassem. Detê-lo aqui, gente, é prender, ficar em volta dele, assim, e não deixar o Senhor Jesus sair mais, porque ele só queria cura e milagres. O povo só queria cura e milagre, e o Senhor Jesus tinha saído, ele para um lugar deserto, às vezes ele ia para os montes, ele ia para um lugar afastado, para estar em comunhão com o Pai ali. Então, quando o povo achava ele, não queria deixar ele sair mais. É isso que fala, detê-lo, para que não os deixasse. Mas ele disse-lhes: é necessário que eu anuncie a boa nova do reino, o evangelho, ok, gente?
a boa nova do reino de Deus, também às outras cidades, pois essa é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. O ministério do Senhor Jesus começou na Galileia e terminou na Galileia. Sabia disso? Então, quando ele chegava numa cidade, ele estava na cidade onde Pedro morava, é Pedro e Cafarnaum, né? E o povo não queria que o Senhor Jesus saia de Cafarnaum, não. Mas ele falou, não, eu vou pregar em todas as cidades. Não é só para vocês que eu vim. Ok? E andava pregando nas sinagogas da Galileia. A Galileia, região da Galileia é grande, gente. Não tem o mar da Galileia? A região do Galileia é de todos os lados, de um lado e de outro. Às vezes você tinha que pegar o barco para ir para o outro lado. E o Senhor Jesus pregava em todos aqueles lugares. Ok? Não é só como igual a gente vê na internet, ou quem foi lá. A gente foi lá, eu fui lá, fui num pedacinho do Mar da Galileia, andei no barco lá um pedacinho. Mas o mar é grande e tem a parte de um lado e de outro, tudo em redor ali, daquele mar ali, tudo era Galileia. Aí tinha os nomes ali, por exemplo, Cafarnaum era parte da Galileia, Nazaré era nas proximidades da Galileia, tinha aquela cidade que era mais perto do mar, tem aquelas que eram um pouquinho mais longe, mas era tudo região da Galileia, ok? Vem conosco o Senhor. E o Senhor Jesus então começou a pregar por toda aquela região, depois que ele foi para Jerusalém. E depois que ele ressuscitou, ele não foi mais no templo pregar, porque o templo agora é ele. E ele marcou encontro com os discípulos na Galileia. Porque a Galileia, ali ele encontrava israelita e gentios e pregava para todos, para a honra e glória do nome de Jesus. E eu vos deixo aqui até a próxima, que o Eterno Deus os abençoe. O Eterno Deus os abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, a vocês e a mim. Nós precisamos, hoje e eternamente. Todos aqueles que vê a live até o final, seja no YouTube, no Facebook, ou outras redes sociais também que eu passo, eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a bênção da paz, da saúde e da prosperidade, para a honra e glória do nome de Jesus de Nazaré, para o louvor do Pai Eterno. Santo Espírito de Deus, ajuda-nos a andar no caminho reto, correto. Em nome de Jesus, amém. Pai, Shalom.